Olá a todos. Como presidente da Comissão de Organização do Diversitado 2024, Encontro Ibero-Americano das Diversidades, que estará a ser realizado nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2024, gostaríamos de agradecer a presença de todos e convidá-los para assistir à conferência da doutora Tefa Polidoro, cujo título é Ternurinha, a Filha da Grota. Tefa Polidoro é doutora em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina, com investigação acerca do grotesco e das possibilidades de simbolização de si a partir das criações performativas. É mestre em teatro, também pela UDESC, investigando temas como memória, dramaturgias feministas e processos de criação cênica feminista. É graduada em teatro pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em atuação. Tem experiência na área de artes, com ênfase em teatro, atuando principalmente nos seguintes temas: processos de criação cênica, treinamento corpóreo-vocal para artistas de cena, atuação, improvisação, teatros políticos, pedagogias feministas e escritas performativas. Foi professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas na Universidade Federal do Maranhão e professora substituta no curso de licenciatura em teatro na Universidade Federal de Pelotas. Atualmente, trabalha no curso de licenciatura em teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina. Dentre suas criações mais significativas estão Eterno, de 2010, Duolate della Campana, de 2016, e a Teatro Palestra Nenhuma Menos, de 2017. Todas com dramaturgia própria, enfoque na discussão de gênero e pesquisa sobre criação cênica feminista. Desde já, agradeço a atenção e passo a palavra à doutora Tefa. Obrigada por essa introdução maravilhosa, obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Então, sem mais delongas, eu vou começar a, a fala, né? O material, apresentando um pouquinho do material da minha pesquisa para todo mundo. E depois, no finalzinho, a gente volta a se encontrar de novo para fazer umas considerações finais, então. Vai embora e fecha a porta. Tenho frio. Vai embora antes que eu chore. Tenho frio. Vou trancar-me para nunca mais abrir. Pro sabor dos nossos sonhos não fugir. O meu nome é Stephanie, mas eu gosto que me chamem de Tefa. Mas eu já fui chamada de muitas outras coisas. Eu já fui chamada de Stephanie, de Stefânia, de Tef, Tefa, Stephanie, até de Estevam já me chamaram. E eu sou todas essas pessoas e um pouquinho mais também. Eu sou Maria, sou Marieta, sou Brígida, sou Rafael, sou Fátima, sou Agostinho, Cleusa, porque eu parto, nas minhas pesquisas, eu parto da premissa de que tudo que eu vejo no mundo é um pouquinho criatura minha. E todo mundo no mundo que me vê também me cria um pouquinho. Então, partindo dessa ideia de que todo mundo nesse momento, é criatura e criador uns dos outros, em dada medida, eu gostaria de propor que, nesse momento, sejamos todos e todas grutas. Grutas, cada pessoa ao seu modo. A única condição que eu gostaria de pedir é que essas grutas não sejam como a caverna alegórica de Platão, como um lugar do aprisionamento de ideias, um lugar da ignorância, não que a gente seja grutas, assim como as grutas foram vistas em, em várias civilizações ao longo da história da humanidade, como o útero da Mãe Terra. Assim era Nertus, para os povos neolíticos nórdicos, Gaia, para os gregos, Pachamama, para os incas. Útero da Mãe Terra, ou seja, as grutas enquanto um lugar de renascimento, um lugar de transmutação, de nascimento, de cura, de promoção
de uma nova vida. Então, sejamos todos e todas grutas, encharcadas, úmidas e cheias de segredo. Eu vou ler aqui um trecho de uma antropóloga, a Mary Russo, que trabalha com a ideia de que o grotesco, ela questiona sobre o grotesco ser ou não ser feminino. E aí ela diz assim, Mary Russo, que é essa linguista estadunidense, docente na Universidade de Michigan, no livro O Grotesco Feminino, de 2000, ela traça uma relação entre a palavra grotesco e gruta, como uma alusão ao corpo feminino, à feminilidade, validando as imagens tradicionais de Mãe Terra, da bruaca, da feiticeira e da vampira, tramando uma conexão natural entre o corpo feminino, ele mesmo naturalizado, e os elementos primordiais, especialmente a terra. Então, que nesse momento sejamos todos e todas grutas, grotas, grotescos e grotescas. Havia uma menina, uma mulher, que passou a vida inteira a olhar para a luz. Ela tinha medo do escuro. Ela tinha medo do que ela não podia enxergar. Tinha medo do silêncio. Achava o silêncio ensurdecedor. E gostava de cores. Muitas cores. E todas elas, de preferência, sobrepostas, umas por cima das outras. Só que um dia, de tanto que ela olhou para a luz, sabe quando tu olha para a luz e começa a cansar o olho? Foi isso que ela começou a sentir. De tanto olhar para a luz, o olho dela começou a cansar. Então ela decidiu que ela manteria só um olho aberto. Um olho que se voltaria para fora e um olho que traria um pouquinho de penumbra, um pouquinho de sombra e que estaria sempre voltado para si. Começou a querer se aproximar um pouquinho mais da terra, um pouquinho mais da terra que promovia o bem-estar, que promovia a comida, que promovia a saúde. Começou a se cansar da correria, começou a se cansar dos lugares certos, começou a se cansar dos lugares que, em princípio, já poderiam parecer que eram seus. E se colocou a procurar um lugar que fosse confortável, aconchegante, quentinho, como um abraço. Trocou tudo de lugar. O dia começou a ser noite, a noite começou a ser dia, aquilo que era reto começou a ficar torto, começou a se confundir toda. Sentia que precisava de um pouco de proteção e também de um pouco de reverência. Levanta, me serve um café, que o mundo acabou. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Depende da hora que tu tá me olhando aí na internet. Meu nome, para quem não me conhece, é Ternurinha. Para quem não me conhece, para quem não me conhece, é Ternurinha. Para quem me conhece, continua sendo Ternurinha. Eu sou palestrante
Mas hoje eu vim falar umas coisas um pouquinho diferentes daquilo que eu sempre falo. Se quer me conhecer um pouco melhor, é só botar na internet. Ternurinha, teatro, palestra, vai achar um pouquinho de mim. Mas, enfim, para quem não me conhece, eu sou um pouquinho diferente de vocês. Vocês só entram, só saem uma vez de dentro da mãe de vocês. Eu não. Eu sou filha da grota. Eu tenho passagem liberada. Eu entro e saio a hora que eu quero. Das vezes, eu fico paradona ali no meio da porta, escoradona, fumando um paieiro, pensando na vida como quem não quer nada. Eu queria que vocês viam as paredes do útero da minha mãe. São tudo marcadas de história, história, história. Parece aquelas paredes de hieroglifo, sabe? Tu olha para uma parede assim, nossa, é cravejada de história. Uma história profunda que se tu consegue colocar o braço, tu consegue quase que te afundar lá dentro de tão profunda que são as histórias. De repente tu olha para o outro lado, tem umas histórias pequenininhas, quase que já se apagaram tudo. Ficou só uns resquícios dela, sabe? De tanta água que verte lá dentro do útero da minha mãe. Água de vontade, de desejo, de vergonha. Tem um médico de pensamento, como é que é o nome dele mesmo? Ele tem nome de cachorro, o Jung, o Carlos Jung. Ele fala uma coisa que ele chama de... Ele tem um livro que chama A Vida Simbólica. Ele fala de arquétipo. A grosso modo, para quem nunca ouviu falar de arquétipo, o que é arquétipo? O arquétipo serve para dar um sentimento, uma sensação de pertencimento, sabe? Tipo assim, quando tu tá vivendo uma merda na tua vida, tá? Uma situação de merda. E aí, de repente, alguém chega e diz, pô, conta uma história sobre uma situação muito parecida que a tua, que tu tá vivendo. E aí tu diz, cara, não sou só eu que vivo nessa merda. Não sou só eu que não é uma coisa pessoal de mim, do universo comigo que está acontecendo. Isso é uma coisa que acontece com outras pessoas. E aí tu te sente pertencente, tu te sente mais aconchegado, acolhido. E aí tu diz, cara, isso não é um problema do universo comigo, é uma coisa estrutural, é uma coisa que acontece com outras pessoas. O arquétipo serve mais ou menos para isso, para dar um sentimento de pertencimento, de comunidade, mais ou menos isso. O Jung, o médico esse de pensamento, ele fala então ele fala o seguinte, que tem o arquétipo da gruta. O que ele fala da gruta? A gruta, a letrada, a Estefania antes, quando ela estava aqui, ela disse, cada pessoa que está assistindo pensa a gruta ao seu modo. Né? Ou seja, cada um tem uma gruta específica, porque tem a ver com as suas próprias vivências, com as suas experiências no mundo e tal. Mas tem coisas que faz com que uma gruta seja parecida com a outra. Então, o Jung, o cachorrão, ele vai falar o seguinte, que ao longo da história da humanidade, ele pega as histórias, as mitologias, a história dos povos e tal, as grutas têm elementos que se assemelham entre elas. Ou seja, a maioria das grutas são escuras, são subterrâneas, elas são úmidas pra caralho, elas têm poço de água dentro delas e serpentes que rastejam. O que isso quer dizer, minha gente? O poço de água, o poço é assim, ó, pensa que a gruta é tipo o útero da terra, da mãe terra. Tu entra de um jeito na gruta. Aí, de repente, tu vê um poço de água e tu mergulha dentro dele e aí tu dá um reboleio lá dentro e quando que tu sai transformado, tu sai renovado, tu sai um outro ser. Mas é tudo de pensamento, tá? Se tu não sabe nadar, não vai te enfiar e te meter a mergulhar, porque tu pode dar mal, né? Pode te afogar e tal. É tudo de símbolo, de pensamento, né? É tipo essas religiões, tem uma filosofia de vida e tal, que a pessoa bota água na cabeça, sabe? É tipo um batismo. É isso, é um momento de renovação. Então, dentro da gruta tem esse poço, pro Jung, que funciona como um lugar de batismo, de renovação, de transmutação, e a serpente é o ser que está lá dentro rastejando para curar. Ou seja,
a serpente, ela não é só um ser da peçonha que traz o veneno, que traz a maldição, não. Porque para ti ter arrumado aquilo que o veneno te causou, tu precisa do veneno para fazer o antídoto, para fazer a cura. Não à toa, tipo, o curso de medicina aqui no Brasil, por exemplo, que hoje eu estou internacional, né? Eu estou além mar, né? Chique, né? Uma pessoa chique. Então, eu não sei como é que é ali nas Europa, mas aqui no Brasil, a medicina, o curso da medicina tem o símbolo da serpente, porque ele é o animal da cura também. Aí tem uma frase do Jung que ele fala que quando que vocês fazem essas coisas de palestra e tal, geralmente vocês usam essas projeção de parede, né? O computador que projeta a luz na parede, tem texto e tal. Eu não me acerto com isso. Esse meu olho não funciona para nada, é puro pus. Né? E daí a luminosidade me irrita. Quando eu faço minhas palestras, eu faço sempre de papelão, bricolagem, essas coisas. Mas hoje, como eu estou dividindo a minha fala com a Tefa, com a Stephanie, que veio aqui antes, foi ela que organizou o material didático nosso. Então, eu vou ter que pedir a presença dela aqui para ler no computador o que é que o Jung fala. Então, eu vou pedir licença para você só um pouquinho. Ô, Tefa! Que ternurinha? Tu fez a coisa no computador aqui para falar as coisas, eu não sei ler, eu não me entendo nessa bosta. Eu te falei que eu queria arrumar de bricolagem, fazer minhas coisas, agora tu precisa vir aqui, porque senão eu não vou dar conta. Tá, mas calma, o que tu precisa que tu tá tão afobada? Eu quero que tu leia essa parte aqui do cachorrão. Essa parte toda aqui? Sim, foi isso, foi tu que botou isso aí, tu que lê agora, te vira. Tá bom. Depois de uma morte figurativa e magística no banho batismal, os iniciados ressurgiam transformados, quase modo geni, como renascidos. Assim, podemos supor que a cripta e a fonte batismal têm um lugar de terror e morte, mas também de renascimento, lugar onde as iniciações obscuras se processam. A serpente na caverna é uma imagem que frequentemente ocorre na antiguidade. E é importante compreender que na antiguidade clássica, bem como em outras civilizações, a serpente não era só o animal que provocava medo por representar perigo, mas também significava alívio e cura. Esse animal não é só o deus da cura, mas também o dom da sabedoria e o dom da profecia. Era isso, ternurinha? Era só isso, agora vaza. Vai. Então, isso eu trouxe para mostrar, junto com a Tefa, que eu não estou mentindo. Depois vocês podem procurar meu livro da vida simbólica do cachorrão, que é lá que está toda essa parte que a Tefa leu, tá? Mas o que tudo isso tem a ver com a gente? Porque para a Tefa, para a Stephanie, eu sou tipo da serpente dela. E cada vez que eu saio do útero da Tefa, eu saio arranhando todas as águas que tem de excesso nas paredes, no chão. Eu saio trazendo tudo de excesso para fora, que é para ela não se afogar nas águas da vergonha, do medo, dos desejos. Não é de hoje que o grau de civilidade humana tem a ver com a medida de controle do cérebro, da razão e do corpo. Quanto mais tu controla a tua vontade de rir, mais civilizado tu é. Quanto mais tu controla a tua vontade de gargalhar, tua vontade de chorar, mais civilizado tu é. Quanto mais tu controla a tua vontade de mijar, de cagar, de babar, quanto mais tu controla a tua vontade de gritar, mais civilizado tu é. Do contrário, tu é considerado bicho, ô louco. Eu existo para mostrar para a Tefa que não é normal a gente se controlar tanto. O capitalismo, ele vem como um sistema que bota tudo em caixinha, porque isso facilita para ele o lance do controle. Quanto mais encaixotado tu é, que tu é isso, tu é aquilo, mais ele consegue te controlar. Não é normal se controlar tanto. É por isso que as pessoas estão adoecendo. É por isso que tem tanta gente adoecendo nesse mundo de meu não Deus, porque as coisas estão tudo cada vez mais encaixotadas. Eu venho para mostrar para a Tefa que quando ela caga e puxa a descarga, o fato de puxar a descarga não desfaz o fato de que quem cagou foi ela. Porque a merda dela pode ir para algum lugar. O mundo tem que dar conta da merda dela. Ela fica com a sensação de que ela é perfeita,
de que ela é limpa, de que ela é pura, de que não foi ela que cagou. E o mundo que se vira para dar conta das merdas que ela faz. É aí que a serpente nasce. E é aí que o grotesco aparece. Tem dois prof, de colégio, tipo de vocês, de doutoramento, lá do Rio de Janeiro. Eu não lembro como é que é o nome do colégio deles, mas é a Raquel Paiva e o Muniz Sodré. Eles têm um livro que se chama O Império do Grotesco. Um dia eu estava virando lixo, de tarde, eu vi uma pia de livro na lixeira do seletivo, eu falei para a Tefa, olha que bonita capa desse aqui, eu quero que tu me lê ele. E ela leu para mim. Eles têm na página 29, vocês podem procurar lá para ver que eu não estou mentindo, eles falam que o grotesco nasce pela catástrofe. Ou seja, não é o grotesco não é o bonito que é contrário do feio, o harmonioso que é contrário do desarmonioso, o reto que é contrário do torto. Não. É tudo junto, ocupando o mesmo espaço. O bonito e o feio junto, o harmonioso e o desarmonioso junto, o reto e o torto junto. Porque sabe quando que tu tá pensando uma coisa que tu tá achando que tu tá entendendo alguma coisa e de repente aparece uma coisa que atravessa a tua lógica e diz não é bem isso que tu tá pensando? O grotesco é isso. É tudo ocupando o mesmo espaço. E o capitalismo odeia isso. Porque se tudo pode ocupar o mesmo espaço, ele não consegue dividir para nichar as coisas. E dizer isso é isso e isso é aquilo. Isso serve, isso não serve. Porque se a gente for entender que a gente é um emaranhado de coisa, não tem quem controla. A gente confunde o sistema. Tem uma outra frase deles, agora eu vou chamar a Tefa de novo, porque já que ela inventou a encrenca do computador, é ela que vai ter que dar conta disso também. Mas é uma frase deles que eles falam mais ou menos isso, só um pouquinho. Tefa, volta aqui de novo, vai ler o último slide teu. Qual? Aquele da Paiva do Sodré. Tá, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Para Paiva e Sodré, o grotesco é algo que ameaça continuamente qualquer representação, escrita ou visual, ou comportamento marcado pela excessiva idealização. Pelo ridículo e pela estranheza, pode fazer descer ao chão tudo aquilo que a ideia eleva alto demais. Obrigada, agora tu te manda. É só isso? Daqui a pouco tu vai me chamar de novo. Sim, pode ir, pode ir. Então, o que eles estão dizendo da ideia que eleva alto demais? Por que fala do céu que precisa descer para a terra e não da terra que precisa se elevar até o céu? O Bakhtin fala isso no estudo de grotesco. Porque quando os homens, a humanidade, precisa chegar ao céu, ele precisa se edificar. Ou seja, para atingir o sagrado, ele precisa ir se purificando, se polindo, se tolindo, até chegar, se ele merecer, o reino do céu. Agora, quando o céu desaba para o chão, os deuses vão para o chão, se encontram com os demônios, com o ser humano, faz uma suruba deliciosa e tudo começa num grande emaranhado que não existe um controle de nada. Não tem um Deus que vai te dizer o que fazer, não tem um Deus que vai te dizer como ser, porque ele está junto contigo lá na merda. Então, o grotesco é isso, é tudo aquilo que excessivamente passa pela razão, a razão desce para os intestinos, a razão desce para as entranhas e o cérebro encontra com a vontade de cagar. O pensamento volta com a vontade de trepar e tudo vira um grande e único ser. Então, por isso que o grotesco é visto pela Tefa e por mim como uma possibilidade, uma estratégia de burlar ou pelo menos viver de um jeito mais tranquilo dentro do capitalismo. Porque se eu mostro que eu não sou uma caixinha, que eu estou dentro de uma caixinha, o capitalismo não consegue colocar essa caixinha em algum lugar, porque ele vai ficar olhando e dizendo, mas isso aqui vai para onde? Isso aqui você bota, o que está acontecendo aqui? E ele buga, né? Então era mais ou menos isso que eu queria dizer hoje, né? E agradecer muito o espaço de visibilidade que o festival da Diversitat está oferecendo, está promovendo. Estou me sentindo chique do último, porque às vezes eu não consigo nem ir para a praia aqui do lado, porque eu não consigo pegar passagem de ônibus, né? E agora eu estou atravessando o Oceano Atlântico, né? Estou lá no velho mundo, estou me achando mesmo. Então, muito, muito obrigada pela visibilidade.
E segue nós, Ternurinha69 no Instagram e no Google, é só pesquisar aí que vocês vão achar a gente. Muito obrigada, pessoal. Olha, eu agradeço muitíssimo a presença da Tefa e principalmente da Ternurinha. Que aula espetacular, que discussão espetacular, que perspectiva, não é, dessa questão da gente se permitir estar fora da caixinha para não ser rotulado e não ser categorizado por esse capitalismo que assola o planeta, né, e que só nos entristece, né, e só nos diminui como ser humano. Então, não podia ter tido uma experiência melhor nesse dia do que ter assistido essa palestra fantástica. Adorei conhecer a Ternurinha. Quero ter oportunidade e terei de ver os outros trabalhos pesquisando no YouTube, com toda certeza. Fiquei muito contente e quero agradecer muitíssimo, Tefa, a tua disponibilidade de participar do nosso encontro, que fala justamente disso. O que a gente quer tratar nesse encontro? As diversidades, o que somos todos nós, o que cada um tem como sua individualidade e que pode trazer para o universo essa característica própria para que a gente se enriqueça. Né? Para que a gente se enriqueça como ser humano e não se diminua enquanto espécie, muito pelo contrário. Então, mais uma vez, agradeço muitíssimo a tua participação. E gostaria de dizer que o Diversitar 2024 é realizado pelo Conjugare e que tem o apoio da editora Cravo, sendo sua realização nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2024. O Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, é uma entidade que reúne pesquisadores de diversas áreas do conhecimento ligados a instituições de ensino e pesquisa de todo o mundo. Com sede no Porto, em Portugal, a missão do Conjugare é a promoção do ensino e pesquisa e da comunicação e divulgação científica, articulando a produção da comunidade acadêmica com as demandas sociais para o desenvolvimento. Nossos projetos conjugam ações sociais, culturais e científicas que são entendidas como um tripé importante para a formação de uma sociedade crítica e com bem-estar. Agradecemos mais uma vez a participação de todos e convidamos todos a assistir às comunicações que se encontram disponíveis no canal Conjugare no YouTube. Muito obrigada.